Então vamos começar com o estudo de cruz. Amém? Agora, o estudo de cruz não tem tantas escrituras, mas, entretanto, todavia, nós vamos adicioná-las. Né? Aqui. Reclamou que estava fazendo, deixando muito fácil. Então, vou deixar um pouco mais difícil. Ok, deixa eu colocar uma amiguinha aqui para gravar. Ótimo. Então, estudo de cruz. Então, o estudo de cruz, ele é basicamente Mateus. Ok? Você vai sair de Mateus, mas apenas depois. Mas você pode pegar Mateus, lá no capítulo 26. É muito fácil lembrar a ordem dele, porque ele é dividido em sessões. Cada sessão do capítulo mesmo, em si, do capítulo 26, é uma parte do estudo. Então ele começa no versículo 31 e em diante, até o finalzinho do 27. Ok? Então, basicamente, são as sessões. Você vai lendo sessão por sessão e aí você vai ficar de boa. É só separar as sessões. Então, do 31 ao 35, do 36 ao 46, do 47 ao 56 e por aí vai indo. Então, são várias sessões que tem dentro dele. Agora, claro, né? Ótimo. Amém. Então, vamos começar. Só para começar, para dar uma escritura extra já para vocês. Em 1 Coríntios. Ok? Porque a gente está tentando explicar para a pessoa o que a cruz realmente significa. Certo? Agora, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Que basicamente, quando a gente faz estudo de cruz com a pessoa, a gente está chamando ela a abrir mão de tudo e mudar a motivação dela. Porque uma das grandes garantias que você tem que ter depois desse estudo é que quando você perguntar para a pessoa por que você quer ser batizado, ou por que você quer ser batizada, ela tem que falar que é por conta da cruz. Agora, presta muita atenção nisso. Porque se qualquer coisa pode tirar desse estudo é isso. Que a motivação da pessoa precisa ser, para seja lá o que ela for fazer, que é realmente a cruz de Cristo. Então, no final, quando você perguntar para ela por que você quer ser batizada, ela precisa falar porque Jesus Cristo morreu por mim. Por conta da cruz de Cristo. Se ela não entender isso, não mudar a motivação dela, não entender o porquê, então não vale a pena batizar essa pessoa. A motivação dela ainda não está lá. Precisa ser algo, ela pode falar várias outras coisas, mas no meio disso tem que estar a cruz de Cristo. E claro, né, a pessoa não vai ter aquela motivação pura e genuína de um anjo, do começo, do primeiro segundo, depois do estudo. Então é algo que ela vai continuar crescendo no relacionamento dela com Deus. Até mesmo para mim, diariamente, né? Não é todo dia que eu acordo, nossa, a cruz de Cristo, a motivação é essa. Eu tenho que purificar todos os dias. Então, da mesma forma, essa pessoa. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a gente vai ler aqui, que diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora, é importante a escritura, porque ajuda as pessoas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É importante a escritura, porque ajuda a pessoa a entender que o que eu vou te apresentar agora é considerado loucura pelo mundo inteiro. Não é o que as igrejas religiosas ensinam, não é o que as pessoas ouvem falar sobre, mas é realmente algo que as pessoas vão olhar e falar, isso é loucura. Porque eu sou chamado de seguir a Jesus Cristo, de poder morrer na cruz um dia. Carregar essa cruz, você não está carregando apenas por um hobby. Você pode levar ela para Lucas também. Lucas capítulo 9, que fala sobre negar diariamente e carregar sua cruz. Então, quando Jesus Cristo carregou a cruz dele, para onde que ele estava indo para morrer? Da mesma forma, você está carregando essa cruz para também chegar mais perto da morte. Então, o chamado à cruz é realmente você abrir mão de tudo e ter Cristo como sua motivação. E isso é loucura. Né? Agora, tem algumas outras escrituras, a gente vai entrar nelas, mas primeiro vamos lá, continuar em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler aqui do versículo 26 e vai ler o versículo 31 em diante. Tudo é um pouco mais longo, então eu vou tentar fazer o mais rápido possível, ok?
Diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de citar: Irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Assegura-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, aqui a escritura é muito legal. E o que a gente precisa mostrar para essa pessoa é que a gente vai olhar através desse estudo 3 dores que Jesus Cristo vai enfrentar. Diferentemente do que o mundo mostra, a cruz não foi apenas aquele momento de Jesus Cristo crucificado durante alguns segundos e depois morto. A gente vai tentar realmente ver a trajetória inteira e completa dele. Ele passou do começo até o final. Então aqui o que está acontecendo é uma dor realmente emocional. A gente vai olhar entre a dor emocional, a dor física e mais uma dor que a gente vai falar no final do estudo. Eu acredito ser a pior de todas. Agora, a primeira dor emocional que ele está passando, imagina nesse momento, ele estava realmente se preparando para ir para a cruz, e ele fala para os seus discípulos, as pessoas mais próximas dele, um dos seus melhores amigos. Ele olha para eles e fala: Olha, ainda esta noite vocês fugirão e eu vou ser levado à crucificação. E aí Pedro se levanta e fala: Não, ainda que você morra, eu morrerei contigo. Agora, eu acredito que uma das coisas que são mais dolorosas é ser iludido. É ser iludido. Alguém prometeu algo pra você e você saber que ela tá te iludindo. Você saber que ele não quer realmente, ele não quer dizer realmente o que ele tá falando. Não tem fundo algum. Ainda mais com algo como isso. Tá falando sobre a própria morte de Jesus Cristo. A gente já vê um pouco depois o quão difícil estava sendo para ele emocionalmente, realmente. Os próximos versículos falam e ele expõe o próprio coração dele. Agora ele tinha o seu melhor amigo falando para ele, mentindo no rosto dele, falando que ficaria com ele quando ele já sabia que Pedro negaria ele. Agora, como você se sentiria? Ouvir esse monte de promessas vazias sendo ditas para você de novo e de novo e de novo. E aí não ouvindo não apenas que as pessoas fugiriam, mas que negariam até mesmo conhecer ele. Então Pedro, ele vai, Jesus ele começa a discutir com Jesus Cristo. Ele começa a discutir com ele, falando realmente, não, não, isso não vai acontecer, eu vou morrer junto com você. Eu nunca vou te abandonar. E ele fala algo muito orgulhoso a parte dele. Ainda que todos te abandonem, eu sou diferente deles, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar junto com você. Quando na verdade, a única realmente escritura que fala de alguém que estava até mesmo negando é Jesus sobre ele mesmo, sobre Pedro. Não fala sobre os outros discípulos. E me ajuda a ver algo interessante, que zelo vazio sem um coração não vale de nada. Zelo é importante, mas zelo sem coração não vale de nada. E aquilo, uma pessoa pode ser zelosa e não ter o coração, mas uma pessoa não pode ter o coração e não ser zelosa. Se ela tem um coração, ela vai ser zelosa. Não tem como ela falar, não, eu tenho um coração para Cristo, eu dou todo o meu coração, mas não ser zelosa. Isso não é verdade. Não tem como. Uma pessoa que ama o time dela com todo o coração, ela não vai no estádio e fica quieta. Ela é zelosa lá também. Então, mas ainda assim eu posso fingir o zelo. Vim para a igreja gritar, falar, cantar as canções, chorar, fingir que eu estou dando todo o meu coração, eu sou santo e puro, e ainda assim meu coração está totalmente vazio. Aqui era Pedro, realmente, essa é a realidade dele. Ele estava lá com o coração vazio, falando palavras vazias para Jesus Cristo. Agora vamos continuar lendo aqui, do versículo 36 até o versículo 46. Zé, você pode ler para a gente? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, faça de mim esse cálice, sem que eu o beba. Faça a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem ou descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me traz. Uau. Uau. Aqui é Jesus Cristo no Getsemane. Então, o quão difícil estava sendo esse momento para Jesus, ele fala exatamente aqui. Ele fala que realmente, ele fala, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, quão difícil estava sendo para Jesus naquele momento? Dessa forma. Fala que ele estava numa tristeza mortal, significando que realmente eram pensamentos muito destrutivos. Agora, imaginem se ele sabia que ele ia morrer na cruz. Agora, ele não ia morrer na cruz por conta de algo que ele tinha cometido. Ele não ia morrer na cruz apenas pelos discípulos que tanto amavam a ele. Ele não ia morrer na cruz pelas pessoas santas e puras, apenas os judeus. Ele estava morrendo na cruz pelas próprias pessoas que estavam colocando ele lá. Estavam morrendo na cruz por Pedro, que ia negar ele. Por Judas, que iria trair ele. Era por isso que ele estava indo para a cruz. Por algo que ele não cometeu. Então realmente estava sendo extremamente difícil aí quando ele está passando por esse momento, diferentemente de mim e de você que quer ser extremamente orgulhoso e passar por situações sozinhos, ele vai e chama 3 discípulos para orar junto com ele. Isso me dá muita convicção. Eu posso passar por momentos difíceis na minha vida e ainda assim querer passar por ele sozinho. Enquanto Jesus Cristo chamou os discípulos para orar com ele. Ele era Jesus. Quanto mais eu. Deveria estar orando todos os dias junto com os discípulos. Ele chama eles porque ele estava realmente passando por isso. Ele chama eles para vigiar junto com ele. Querendo dizer, olha, preciso que vocês me ajudem a keep me accountable. Então, me manter responsável pelo que eu estou fazendo. Vigiem, orem junto comigo para me dar força, porque agora eu preciso da ajuda de vocês. Isso é o quão vulnerável Jesus Cristo estava sendo. Sobre onde ele estava, sobre as emoções que ele estava sentindo, sobre ele precisar de ajuda. Ele queria realmente passar por tudo isso. Agora, mesmo assim ele não recebeu ajuda. Mesmo assim ele olhou para trás e os discípulos estavam dormindo. Quanto muitas vezes, ainda mais em igreja religiosa, as pessoas vão lá e dão uma desculpa. Por que eu não vou mais para a igreja? Porque eu pedi ajuda e ninguém me ajudou. Porque eu precisava de pessoas naquele momento e ninguém estava lá por mim. Isso não é uma desculpa. Jesus Cristo precisava deles e eles não estavam lá por ele. Quantas vezes eu não precisava que você ia lá e compartilhasse a fé com alguém, você também não foi lá e ajudou. Então, muitas vezes, realmente, com a cruz de Cristo, quando a gente olha para esse momento, antes mesmo ele chegar na cruz, antes de ele ser traído por Judas, ele está passando por todo esse processo. Agora, ele passa por esse processo fazendo o quê? Orando. E aí ele fala que a sua vontade seja feita, não seja minha. Ele estava rendido ao que seja que fosse. E depois de orar por volta de 3 horas, ele se levanta pronto. E ele fala algo, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Agora, isso é muito importante porque a gente vê uma mudança de coração. Como você sabe se você orou o suficiente quando seu coração mudou? Quando seu coração mudou. Sabe, Jesus Cristo, até mesmo no caminho para a cruz, ele não comprometeu nas suas convicções. Passando por dificuldades, ele não comprometeu nas suas convicções. Ele poderia ter falado, não, está muito difícil para mim, eu vou morrer, meus amigos vão me deixar, não vou ter ninguém na minha vida. E ainda assim, ele não abre mão das suas convicções. Nesse momento, não foi apenas os apóstolos e os discípulos que abriram mão dele. A família dele saiu correndo. Imagina isso. Ele estava sendo preso, ia ser levado para a cruz. E aí ele olha para trás e vê seus próprios irmãos físicos correndo. Sua mãe correndo. Para pensar em algo assim desse tipo, para mim, eu iria me sentir como a pior pessoa. Eu não iria para a cruz, para ser bem sincero. Eu ia pensar, por que eu iria para a cruz sabendo que as pessoas que eu vou morrer estão fazendo isso por mim agora? Mas esse era o coração de Jesus Cristo.
Agora ele fala, aí vem aquele que me trai. Vamos ver como que é realmente a relação dele. O que acontece? No versículo 47 ao versículo 56. Vou pedir para o Zeferino ler para a gente. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos dois. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu sussurrar com um beijo é ele, treinou. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve o mestre, o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Decepare de alguém, disse Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Uau. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai que ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma religião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando o tempo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Não todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Uau. Muito obrigado, irmão. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? Nesse momento é quando Judas vem para trair Jesus Cristo. Então, Jesus ele vai e fala realmente, vamos, levantem-se, aí vem aquele que me trai. E naquele momento, eu falo que enquanto ele ainda falava, chega Judas e um dos 12 com ele. Um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas. E aí, o traidor fala que Judas ele havia combinado realmente o sinal com eles, falando que aquele que eu beijar, este é o Jesus Cristo. Então quer dizer que Jesus era uma pessoa comum. Não chamava muita atenção, não era um cara extremamente chamativo. Então precisava realmente de sinal para falar, é aquele homem. Então ele vai lá e cumprimenta Jesus. Agora, quando ele cumprimenta Jesus, como Jesus responde? Amigo. Se alguém fosse me trair, para me mandar para a cruz, para me mandar para morrer, uma das mortes mais humilhantes daquela época, eu definitivamente não responderia como amigo. Mas acredito que Jesus respondeu como amigo, não apenas por ele ser um dos 12. Não apenas por ele ser alguém próximo, seja lá o que for, então porque ele trairia Jesus, mas porque ele realmente quis dizer aquilo. Ele realmente considerava todos os discípulos. Você não acha em outros lugares Jesus chamando eles de amigos. Oh, meu amigo. Mas Jesus ele faz isso. Agora, sabe por quê? Olha isso, em Salmos. Em Salmos, capítulo 41, versículo 9. Então, essa escritura tem várias versões dela, mas ainda assim elas ainda chegam no mesmo ponto. Ela é uma escritura que se você ler João, capítulo 13, versículo 18, não vai estar como escritura essa, João 13, 18. Ok? Eu estou usando para poder dar contexto. Mas fala assim, não estou me referindo a todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão voltou-se contra mim. Que é a escritura que ele cita em Salmos 41, versículo 9. Agora, Salmos 41, versículo 9 é uma profecia sobre Jesus Cristo, sobre a traição de Jesus Cristo. Aí fala assim, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim, ou levantou seu calcanhar contra mim. Então, o que Jesus Cristo e Judas tinham como relação? Eles eram melhores amigos. Imagina isso. Ele não foi traído por um dos 12, por um amigo dele. Ele foi traído pelo seu melhor amigo. Ele foi traído pelo seu melhor amigo. Acho que é muito triste pensar nisso.
Sabe, a Bíblia deixa bem claro que é amigo mais chegado que o irmão. Eu imagino Jesus Cristo, eu acho que ele tornou Judas o melhor amigo dele porque ele sabia qual seria o final de Judas. Ele foi atrás de Judas, criou aquele relacionamento com Judas, se tornaram melhores amigos, sabendo que um dia ele trairia ele. Eu não posso imaginar o quão quebrantado estava o coração de Jesus, chamando Judas de amigo, pela uma última vez. Esse era o tipo de preço que Jesus estava pagando para poder ir para a cruz. Até o seu melhor amigo, ele teve que deixar ir. E ele começa ele ainda chama amigo o que o traz aqui. Ele sabia que estava vindo para trair. Ele sabia quem o trairia. Mas acredito que no fundo, Jesus ainda queria ter mais esperança para ele que ele poderia mudar. Ele queria ter esperança que ele poderia vir o pecado, a traição por meio de outra pessoa, talvez. Ele entendia que precisava vir para que as escrituras se cumprissem. Ele até mesmo fala, deixa isso bem claro em João capítulo 13, que realmente a escritura de Salmos 41, versículo 9, precisaria ser cumprida. Mas ainda assim, ele olha para Judas mais uma vez e chama um amigo que o traz aqui. Sabe, ele continua falando, e aí quando tudo está acontecendo, eu imagino realmente o coração de Jesus. Quando Pedro ele tira a espada e corta a orelha. Então, do homem que estava lá. Agora, isso também deveria ter sido terrível. Jesus provavelmente estava passando por muita coisa naquele momento. Eu acho que a última coisa que você quer fazer é lidar com outras pessoas, o problema de outras pessoas, o coração de outra pessoa, quando você está passando por algo desse tipo. E passando por isso, Pedro, totalmente insensível, vai e tenta começar uma rebelião. Pedro, no fundo do coração dele, ainda acreditava no novo, realmente, num reino tão poderoso quanto. Mas Jesus, ele não queria, ele fala, realmente, quem começar pela espada vai morrer, realmente. Então ele fala que não é assim que a gente vai conseguir realmente o reinado. Não é assim que a minha revolução, os revolucionários vão agir. Agora, o que ele fala para ele dá a razão pela qual ele não está levantando a espada. Não é porque ele não pode, não é porque ele não tem um poder para isso. Ele explica aqui falando, né, para eles, ele fala no versículo 53, fala, você acha que eu não posso pedir ao meu pai? Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Agora isso é importante. Então, uma legião de anjo é igual a 6.000 anjos. Essa legião era um termo usado no exército, para poder contar quantas pessoas no exército. Ou então para falar que algo era muito, né, que algo era grande, eram muitas pessoas. É uma legião. Então, falar é uma multidão de pessoas. Mas no exército era a contagem de 6.000 soldados. E aí ele fala, olha, se eu quisesse, agora mesmo eu poderia chamar 12 legiões de anjos. Eles estariam à minha deposição. Seria em torno de 70 e alguma mil anjos. Você pode fazer a conta ali. 12 vezes 7.000, 6.000. Então realmente, mais 70.000 anjos para poder lutar ao meu favor. Agora, eu penso se ele podia, quer dizer que os anjos estavam à prontidão para poder realmente entrar no lugar para poder fazer acontecer. E imagina os anjos até mesmo olhando de lá de cima. Sabe, realmente olhando e tentando entender por que Jesus estava passando por aquilo. Sabe, pensa que se fosse eu, e a pergunta que você tem que fazer para a pessoa é, em que momento você chamaria essas 12 legiões? Em que momento, através desses... Ele vai continuar indo, em que momento você chamaria esses 2.000 anjos? Para ser bem sincero, eu chamaria muito antes de tudo isso. Acho que eu não teria paciência para chegar até aí. Talvez no momento onde eu olho para trás e vejo eles dormindo, ao invés de estarem lá comigo. E aí, o porquê isso é tão poderoso? Porque se você continuar lendo um pouco mais, se você for para 2 Reis 19:35, pode anotar, a gente não vai para lá. Mas fala basicamente um relato. Na Isaías também 37 relata que um único anjo ele matou cerca de 185.000 soldados assírios em uma só noite. 2 Reis 19:35. Em uma só noite, um anjo matou 185.000 soldados. Agora imagina, se um anjo pode matar 185.000 soldados.
Quanto que será que conseguiria 72 mil anjos? Se você fazer as contas, há em cerca de 13,32 bilhões de pessoas. Poderia matar. Em uma somente. Assim. É mais do que a gente tem de população, quase o dobro. A gente tem 8 bilhões de pessoas. Agora, isso aconteceu numa só noite. Imagina, assim. Imagina realmente eles fazendo isso. Eles poderiam destruir a humanidade de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Querendo dizer que o problema para Jesus Cristo ir para a cruz ou não era questão do poder dele. Não é que ele não tinha o poder para fazer tudo isso parar. Ele tinha o poder para fazer isso. Ele poderia fazer isso. Mas ele escolheu não fazer isso. E isso é importante. Que mesmo que talvez os anjos ou você mesmo possa pensar que não valeria a pena, para Jesus Cristo valeu a pena. Eu sempre gosto de imaginar que no momento em que Jesus está passando por esse momento, ele poderia olhar e pensar realmente, não, porque um dia o Yuri vai se arrepender. E aí vai valer a pena. Um dia o Zeferino vai se arrepender, vai se dar bem, ser batizado e vai valer a pena. E isso é o que faz valer a pena. Apesar de todos os nossos pecados, ainda assim valeu a pena. Se pergunte em que momento você chamaria as 12 legiões de anjos. Vamos para o próximo passo, próxima parte. Vamos ler o versículo 57 ao 68. Quem pode ler para a gente? Samara. 57 ao 68. Bora. Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sacerdote. Em sua casa se havia reunidos mestres religiosos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sacerdote. Entrou e sentou-se com as guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes, todos cinéticos, estavam procurando um documento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder a acusação que fazem, estes que fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Uau. O sumo sacerdote disse: exige que se jure pelo Deus se é o Cristo, filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetizem-nos, quem foi que lhe bateu? Uau. Obrigado, Samara. Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, Jesus Cristo agora, ele está lá no Sinédrio, está sendo julgado e tudo mais. E aí, fala que os chefes sacerdotes sinédrios estavam procurando um depoimento falso contra Jesus e não conseguiram achar. Né? Até que chega alguém e realmente declaram: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder a acusação que eles lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Agora, é muito interessante ver isso, porque Jesus permanece em silêncio agora, mas ele responde depois. Ele permanece em silêncio nessa acusação porque ele entende que, segundo o Império Romano, isso não levaria ele à cruz, não levaria em lugar nenhum. Porque o Império é o povo de Deus, os judeus, isso não vai levar ninguém, porque não tem nada contra o Império Romano. Agora, a próxima acusação que é feita contra ele, ele responde. Que é aqui que a gente consegue ler no versículo 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Que precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir blasfêmia. O que acham?
é réu de morte, responderam ele. Agora, blasfêmia contra Deus, se dizer ser Deus, isso seria necessário e o suficiente para poder morrer. Então ele responde exatamente o que levaria ele realmente à morte. Né? Então ele vai lá e responde para poder ir até a morte. Agora, eu não sei você, mas eu ficaria quieto. Eu não responderia isso. Eu não quero mentir, então eu vou ficar quietinho. Também não quero falar algo que vai me incriminar ainda mais. Então, mas ele vai lá e responde, tu disseste. Você mesmo está falando. Algo que levaria ele ainda mais rápido para a cruz. Agora, chega num ponto onde realmente eu acredito que parte do coração deles era realmente duro, mas a outra parte era um zelo pela falsa doutrina. Era um zelo pela falsidade e pela mentira. E quando Jesus fala isso, eles rasgam as vestes. Querendo dizer que eles realmente estão extremamente, realmente, quando fala, indignados. Eles estão, nossa, que isso que ele está falando? Como que ele poderia falar algo dessa maneira? Ele rasga suas vestes. Querendo dizer, nossa, já era, é isso. E aí levanta o problema para o povo e eles falam, é réu de morte, unanimamente. Querendo crucificar Jesus Cristo porque ele dizia ser Deus. Então Jesus Cristo ele foi morto pela verdade. Ele foi morto pela verdade. Ele não foi morto por algo que talvez, ou então por mentira, por um pecado, mas pela verdade de ser o Filho de Deus. E ele começa a pregar falando para eles que não apenas tu disseste, mas ele fala, vai chegar o dia onde vocês vão me ver sentar à direita do trono de Deus. Querendo dizer que vai chegar um dia na sua morte que você vai ter a sua resposta para a sua própria pergunta. Isso é importante a pessoa entender. Ela acabou de fazer luz e trevas. Ela precisa entender que realmente, se você não aceitar isso que a gente está te mostrando agora, que é a verdade da Bíblia, um dia você vai aceitar. Seja você indo subindo ou descendo. Mas você vai ver Jesus Cristo sentado à direita do trono de Deus. E vai saber, realmente, eu deixei de lado, ou então neguei a verdade. E aí, algo extremamente vergonhoso acontece com Jesus Cristo. A Bíblia fala que as pessoas vão, que gospem nele e dão murros nele. Cobrem até mesmo o rosto dele. Enquanto batem, falam, então profetiza pra gente. Profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Eu sei você, mas isso é realmente terrível. Eles estavam fazendo realmente picking on him, fazendo graça com ele. Eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Agora, isso é o mesmo equivalente a mim continuar vivendo no pecado. Não entendendo qual é realmente a significância disso. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam que Jesus Cristo era realmente o Messias e o Rei. Então eles faziam isso brincando com algo tão sério. Agora a gente precisa entender que até o momento do seu batismo, cada um dos seus dias é você brincando com algo extremamente sério. Você está brincando com algo extremamente sério. Jesus Cristo morreu na cruz. E é como se eu ficasse lá, da mesma forma que a gente fez com eles. Eu não acho que ele tem o poder suficiente para me julgar agora, então posso levar o tempo que for necessário. E é você brincando com isso. Não levando a sério. Nem sabe qual foi o final deles. Nós vamos continuar lendo aqui. A gente vai ver agora 3 respostas que a gente pode ter diante da cruz. Então, quando a gente olhar para a cruz, nós podemos ter 3 respostas diferentes, ok? Então, quem quer ler agora? Do versículo 69. Quem pode ler pra gente? Eu posso ler. Pera aí. Deixa o pessoal chegar lá. 69 até o versículo 75. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com o Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu a direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Uau. Aqui é a vida de Pedro.
Certo? Então Pedro ele está lá, ele está nesse pecado terrível, ele nega Jesus Cristo dessas 3 vezes. E aí vai lá e o galo realmente canta. Eu estou tentando ver uma escritura que mostra algo interessante sobre a situação. Que fica em João. A gente não vai lá agora não. Mas basicamente sobre a restauração de Pedro. Mas aqui ele vai lá, ele nega Jesus Cristo essas 3 vezes. E a resposta dele muda em cada uma dessas vezes, certo? Então, na primeira vez que ele nega Jesus Cristo, ele fala que... Opa! Valeu, você. Obrigado. A primeira vez que ele nega Jesus Cristo, falando, não sei do que você está falando. E aí ele está negando a Jesus, e fala que o galo ele canta essa primeira vez. E aí fala que não, mais uma vez alguém vai confrontar ele, e ele fala, não conheço esse homem. E pouco tempo depois, por ali chegarem, Pedro e Seus você é um deles, ele nega Jesus a 3ª vez. E aí ele começa a amaldiçoar e jurar, não conheço este homem. E aí imediatamente o galo canta. Então cada uma dessas vezes, a primeira ele apenas nega, a segunda ele jura e nega, a terceira ele começa a realmente amaldiçoar e a jurar, falando que não conhece esse homem. É interessante como o pecado ele não para no estágio. O pecado ele não fica numa área estagnada. Nunca, nunca é assim. Você peca uma vez, você não se arrepende, quando você pecar de novo ele já vai estar pior. Ele vai ficar pior, e pior, e pior. Pedro, talvez quando ele negou a primeira vez, talvez ele tenha pensado realmente. Nossa, eu não posso mais fazer isso. Eu quero me arrepender. Mas aí, quando a situação acontece de novo, já que ele não se arrependeu realmente, ele vai lá e nega de uma forma ainda pior. E de novo ainda fica ainda pior. E aí quando o galo canta, ele se lembra da promessa e da profecia que Jesus tinha feito para a vida dele. E ele começa a chorar amargamente. Então o que isso aqui nos ensina? Nos ensina que realmente, mesmo o discípulo tão forte como Pedro, pode negar Jesus Cristo, se não se arrepender. E mesmo que você se arrependa, Deus ainda vai te colocar novamente naquela situação, para provar seu coração, para ver se você realmente se arrependeu. Pode falar, eu me arrependi já. Deus vai te testar novamente para ver onde seu coração está. Vamos ver se você realmente se arrependeu. Porque se você se arrependeu, quer dizer que a mesma situação pode vir e você não vai responder da mesma forma. Isso realmente é uma prova de que você realmente se arrependeu. Quer ver se alguém realmente aprendeu? Tem algo no Brasil, não sei se aqui tem também, chamado um teste reserva. Né? Você faz a prova, aí você falha, aí tem mais uma prova, P2. E aí você faz caso você falhou na P1. Então, o que acontece é que se eu me arrependi dessa primeira prova, que eu não fui bem, quer dizer que a segunda, já que eu me arrependi, eu vou ir bem, certo? Porque eu vou estudar, vou me esforçar para poder passar nela. Agora, quando ela vir, se eu não me arrependi realmente, se eu não estudei, eu vou ir mal nela também. Da mesma forma na nossa vida. Talvez você se ache e se encontre na mesma situação de novo, de novo, de novo, porque Deus está me testando seu coração para ver se você realmente se arrependeu. Quando o progresso você realmente fez. A gente vai ser testado de todos os lados. E aqui Pedro ele é testado. E aí quando realmente o galo canta, ele se lembra do que ele fez com Jesus Cristo. E aí ele começa a chorar amarguradamente. Agora vamos continuar lendo do versículo 1 do capítulo 27 até o versículo 10. E quem pode ler pra gente? Damião. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarraram-no, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. Uau. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Uau. Então aqui é com Judas. Então Judas, quando ele nega Jesus Cristo, e aí fala que naquele momento da manhã, ele fala que a decisão realmente foi solta.
Jesus Cristo seria realmente crucificado, levado à morte. E aí fala que levam ele, amarram ele, levam ele até o governador, que seria Pilatos. Naquele momento, Judas ele sabe sobre isso e fala que ele ficou com extremo remorso. E por conta desse remorso, ele vai até os sacerdotes, pega esses 30 peças de prata e devolve para eles, falando que eu entreguei, traí sangue inocente. Porque ele percebe o que ele havia feito. Agora, isso é muito interessante, porque depois de tudo isso, isso é uma profecia que realmente tinha sido profetizada em Zacarias. Zacarias capítulo 11, versículo 12 ao 13. Que ele seria traído por 30 moedas de prata. Então até mesmo o preço dado por Jesus tinha sido profetizado. Agora, sabe o que é interessante? Algo que eu aprendi com José esses dias. Sabe qual que é o preço de um escravo? 30 moedas de prata. Jesus foi vendido pelo mesmo preço que um escravo. Então, acho que foi com a Bruna. Foi com a Bruna. Então, mas isso é muito interessante pensar nisso. Jesus, o preço pago por ele, foi o mesmo preço que um escravo. Isso também nos ajuda a entender em Filipenses também, capítulo 2, que fala sobre Jesus Cristo. E foi a forma que ele tomou. Então, realmente, o preço dele era esse. Tanto fisicamente quanto emocionalmente, e para ele mesmo ele entendia que ele não valia nada. Ele apenas queria servir. Agora, quando ele ouve isso, ele com cheio de remorso, ele leva o dinheiro até eles não aceitam, eles acabam usando esse dinheiro para poder comprar um terreno para enterrar os estrangeiros, e Judas vai e fala que ele se hang himself, se enforca, certo? Agora, essa palavra tem muitos derivados dela, então é um pouco difícil entender, porque algumas outras versões falam que até mesmo as tripas deles tinham saído. Então isso não aconteceria por se amarrando apenas no pescoço, não? Mas tinha outras formas que eles faziam, que era colocar uma lança, uma espada longa, entre pedras, e a pessoa se jogaria de um ponto alto sobre ela. E aí ela ficaria realmente hanged, seria pendurada pela espada. Então, por isso sim, realmente as tripas sairiam para fora. Agora, esse tipo de morte é para alguém que realmente cometeu algo terrível e quer realmente pagar o preço por isso. Para sentir o máximo de dor possível, porque seria uma morte lenta e agoniante. E foi esse o final que Jesus escolheu. Tem uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é um sentimento ruim que você tem, mas não necessariamente resulta em uma ação para fazer o diferente. Arrependimento é literalmente, apesar de qualquer sentimento, você tornar para um lado totalmente oposto do que você está fazendo. Judas, ele não estava buscando arrependimento, ele queria se sentir melhor. E muitas vezes esse é o problema. Muitas vezes a gente não entende muitas coisas ou não quer se arrepender porque o nosso objetivo o nosso objetivo, o nosso maior problema com o pecado é porque o pecado faz você se sentir culpado, faz você se sentir mal, ao invés de você querer realmente se arrepender. E é o que você busca ao invés de arrependimento, é algo que faça você se sentir melhor, então ao invés de ter arrependimento, tem apenas o remorso. E aqui foi o que Judas teve. Ele queria apenas realmente uma forma de acabar com aquela dor e sentimento que ele estava sentindo. E por isso, muitas vezes, pessoas que estão passando por momentos difíceis vão para o pecado ao invés de ir para Deus. Elas querem uma anestesia emocional. Um prazer momentâneo. Vamos lá, Yuri. Vamos continuar lendo aqui. Essa é a segunda resposta. Vamos ver a terceira. Vamos ver do versículo 11 ao versículo 26. Quem pode ler para a gente agora? Bruna. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual deles vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele.
Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Uau. Ok. Então a escritura é muito importante, porque tem algo muito interessante na escritura, certo? Então quando ele vai falar, ele vai até Pilatos e começa a falar. Pilatos começa a falar ao governador com Jesus Cristo. Que na real Pilatos não queria crucificar Jesus Cristo. Ele não via razão, ele sabia que ele era inocente. Ele sabia disso. A mulher de Pilatos vem até Pilatos falando: olha, eu sofri uma grande causa na noite passada por conta desse homem. Solte ele, não tenha nada a ver com ele. Então ele já sabia que esse homem era inocente. Até mesmo a mulher de Pilatos tinha esse sonho profético falando sobre quem Jesus Cristo realmente era. O que nos ajuda a entender que mesmo que você tenha poderes proféticos, não sei o que lá, não significa que você tem um relacionamento com Deus. A mulher de Pilatos teve. Isso não significa que ela estava bem com Deus. Nabucodonosor teve um sonho sobre o futuro. Isso não significa que ele tinha um relacionamento com Deus. Ok? Então isso é muito importante. Agora, o porquê a escritura é tão incrível? Olha isso. Com quem eles querem soltar Jesus Cristo? Quem é esse outro homem? Barrabás, certo? Agora, em outras versões, em manuscritos antigos, fala o nome completo dele. Qual que era o nome completo dele? Exato. O nome completo dele era Jesus Barrabás. O nome dele era Jesus Barrabás. E aí, por isso que Pilatos, quando ele vai falar sobre esses dois, ele levanta para o povo, ele fala: olha, quem vocês querem soltar? Barrabás, Jesus Barrabás, ou Jesus, que é o outro chamado Cristo? Então ele precisa especificar qual Jesus ele estava falando. Então ele vai lá, levanta sobre Jesus Barrabás, que significa o nome Jesus mesmo, segundo o Senhor salva, e Barrabás significa filho do Pai, certo? E aí significaria Jesus, filho do Pai, Barrabás, certo? Agora a diferença é que eles escolheram o falso Jesus ao invés do verdadeiro. O falso Jesus é realmente Jesus que está lá fazendo qualquer coisa, vai te dar o que você precisa, o que você quer, para suas próprias vontades. O verdadeiro está indo na cruz morrer por você. Nu, com muita vergonha, com realmente pelo preço de um escravo. Sem glória alguma nele. Esse era o verdadeiro Jesus. Jesus, o verdadeiro Filho do Pai, o Cristo. Então, quando ele é apresentado, Jesus Cristo é apresentado para nós mesmos hoje, vai ser apresentado com muitos outros fake Jesus. Então, o Jesus da prosperidade, o Jesus do relacionamento, o Jesus do trabalho, o Jesus da faculdade e por aí vai. O Jesus da família social, das amizades e tudo isso. Enquanto ainda assim tem realmente o verdadeiro Jesus Cristo. Da mesma forma foi que foi apresentado para eles. Um falso escape. O que eles acabaram aceitando. E aí a resposta de Pilatos, para fingir que não tem nada a ver com isso, ele lava as mãos dele. A única pessoa que tinha um poder verdadeiro de tirar realmente Jesus Cristo daquele lugar. Ele lava a mão dele. E fala: não tenho nada a ver com isso. E que o sangue dele, desse homem inocente, está nas suas mãos. E aí as pessoas estão com o coração tão duro. Ele fala: deixe que o sangue dele seja sobre as minhas mãos e sobre a cabeça dos nossos filhos também. O quão duro o seu coração pode estar? Ao ponto de olhar para a cruz, olhar pelo sangue que ele derramou e falar: eu sou culpado disso e não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho problema nem com meus filhos e minha descendência também. Esse era o nível onde o coração deles estava. Agora a gente vê 3 corações e respostas diferentes à cruz. A gente vê Judas, que olhou para a cruz e ele sentiu remorso e ao invés de querer realmente se arrepender, queria apenas se sentir melhor. E acaba se matando.
que significa você pode olhar para a cruz e acabar sentindo tanto pesar, tanta culpa e querer se matar espiritualmente. Podemos ter Pilatos também, que olhar para a cruz, ver o que você fez e fingir que você não tem nada a ver com isso. Jesus está na cruz é a própria escolha dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque muitas pessoas fizeram. Aliás, para ser ainda mais direto, o Sage ali, ó, era isso que eles estavam ensinando. A cruz você não tem culpa, foi escolha de Jesus Cristo morrer na cruz por você. Então a mesma resposta que Pilatos teve, lavar as mãos. Eu não escolhi isso para ele. Mas a gente esquece que se não fosse pelo meu pecado, ele não teria que estar lá no começo de conversa. Vamos lá, Yuri. Então mesmo que foi a escolha dele, ele está fazendo isso pelo meu próprio bem. Ele não precisava realmente fazer. Ele ainda estaria no céu. Mas se ele não fizesse, eu passaria a eternidade no inferno. Agora, o que é interessante da Escritura é a terceira resposta que eu posso ter. Que está em João capítulo 21, versículo 15, que fala basicamente sobre Pedro e sobre o arrependimento dele. Então, em João capítulo 21, versículo 15 ao 19, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, que é literalmente a parte de Jesus restaura Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, pastoreie minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes que eu te amo. Então, eu acredito, não é algo que está escrito na Bíblia, não é uma verdade teológica, mas eu acredito que ele fez isso para lembrar das 3 vezes que ele negou a Jesus Cristo. Agora, algo que é uma verdade é que a restauração espiritual é realmente voltar para o primeiro amor. Então ele não pergunta para ele, Pedro, você nunca mais vai me negar, você nunca mais vai cair num pecado, você nunca mais vai fazer isso, aquilo, outro. Não pergunta para ele sobre quantas pessoas ele quer batizar, quantas igrejas ele quer plantar, ele pergunta para ele se você realmente me ama. Quando a Bíblia chama realmente alguém se arrepender, ser restaurado, ela chama ela a voltar para o primeiro amor. E era isso que Jesus Cristo estava fazendo com Pedro. Então a minha resposta pela cruz, eu posso olhar para ela e realmente chorar amargamente. Está cortado no meu coração, entendendo pelo que eu fiz, pela minha própria culpa. E escolher me arrepender. Escolher me arrepender e ser restaurado e viver uma vida com Cristo. E foi o que Pedro escolheu. Vamos continuar lendo. No versículo 27. Mateus 27, versículo 27, diz assim, eu vou ler pra gente. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele zombavam, salve rei dos judeus. Cuspiram nele, e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado, eles tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Aqui é realmente a dor física de Jesus Cristo. Ele passou pelo emocional, aqui é a física que ele está passando. Realmente, imagina isso, ele passa por tudo isso. Eles fazem uma coroa de espinho, colocam na cabeça dele, tiram a roupa dele, começa a dar chicotadas, colocam um manto vermelho, dão uma vara na mão dele para realmente zombar de Jesus. E aí depois disso começa a zombar dele falando, salve o rei dos judeus. Zombando sobre quem ele era. Eu não consigo imaginar em que momento eu não iria chamar os anjos naquela hora. Com certeza absoluta que eu não pensaria 2 vezes. Eu não aguentaria toda essa dor, nem mesmo física ou emocionalmente passar por isso. E aí ele vai lá e eles fazem isso mais uma vez, tiram a veste dele, pegam a vara e batem na cabeça dele com ela. E aí mandam ele novamente, realmente para ser crucificado. Então, se realmente a dor emocional não fosse suficiente, a física também estava acontecendo nesse momento. Vamos continuar lendo aqui do versículo 32 até o versículo 44. Quem pode ler pra gente? Eu posso. A Carol. Pode entrar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz.
Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber, mas, depois de prová-lo, ele recusou. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sortes, e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, se é o Filho de Deus, e desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos clamavam dele: Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se tem compaixão dele. Pois disse: Sou o Filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Uau. Então aqui, realmente, eles chamam ele, chega esse homem, né, ao saírem, fala que encontra esse homem de Cirene, chamado Simão, e forçam ele a carregar a cruz junto com Jesus Cristo. Agora, isso é realmente muito incrível para poder pensar. Pensar que vem esse homem do nada e ajuda Jesus Cristo a passar por isso. Ele é forçado a ajudar Jesus Cristo. Agora, claro, carregar a cruz, pode ligar por gentileza, carregar a cruz realmente não estava sendo algo muito fácil para Jesus, né? Mas realmente ele vai lá, chega esse homem e começa a ajudar ele. Esse é um momento muito difícil. E aí, quando ele chega nesse momento da Gólgota, quer dizer, o lugar da caveira, fala que eles vão e tentam dar para ele beber um vinho misturado com fel. E ele vai lá e recusa beber isso. Então, todas as vezes que Jesus está oferecendo algo para eles beber, seria uma forma de um anestésico para que ele não sentisse tanta dor. Agora, eu aceitaria. Mas eu acredito que ele não aceitou para ter que passar por tudo isso e não dar nenhuma desculpa para mim, para você. Muitas vezes, eu estava falando até mesmo com o Ian hoje, motorista do Ian. Se me é oferecido da maneira mais fácil, saída mais fácil, eu aceitaria. Em qualquer situação. É o nosso coração. A gente quer as coisas de maneira mais fácil, né? A gente quer achar saídas, escapes, esse corta-mato. Mas Jesus Cristo não queria que você tivesse uma desculpa para quando você passasse por uma situação difícil. Pudesse passar por isso e falar, realmente, olha, eu passei por isso, mas eu passei pela total medida disso. Eu passei por todas as dores, sem achar uma rota de fuga. Eu não pedi por uma ajudinha, uma mão, eu passei por isso. Ele foi forçado a receber ajuda. Então, isso me ajuda bastante. Agora, os chefes sacerdotes, os mestres da lei, os religiosos começam a zombar dele ainda, falando que ele estava salvando os outros, mas não conseguiria salvar a si mesmo. Não é? Então, Jesus Cristo indo para a cruz, é importante para você entender que ele está indo para a cruz de uma forma totalmente humilhante. A morte da cruz seria a morte mais humilhante que alguém poderia ter. Realmente, o selo de falar, essa pessoa na sociedade não tem valor algum, então é melhor matar ela. É o pior tipo de realmente final que alguém poderia ter naquela época. O mais doloroso, o mais humilhante que ela poderia passar. Era alguém que ficaria realmente preso e pendurado nu, ao vista de todo mundo, no topo de uma montanha. E era assim que realmente os discípulos e a família de Jesus deveria estar olhando para ele naquele momento. Desfigurado naquela cruz. Agora vamos continuar lendo do versículo 45 até o versículo 58. 56, desculpa, perdão. Quem pode ler pra gente? Eu posso. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente, em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo aquilo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Uau, obrigado. Então aqui é a morte de Jesus. Então finalmente, depois de tudo que ele está passando, é quando ele entrega o seu espírito. Nesse momento, agora que a gente lê, é realmente a dor espiritual. Sabe, através de todas essas dores, em nenhum momento ele grita ou reclama pelo que ele está passando. Em nenhum momento ele levanta a voz dele para parar, ou então para reclamar de algo, ou pedir que algo mudasse. Essa é a única vez onde ele levanta e brada em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por isso eu acredito que essa é a dor realmente mais dolorosa que ele teve que passar. Foi a única onde realmente fez com que ele gritasse. Agora, por que ele teve que passar por isso? Cada um daqueles momentos, a dor emocional, a dor física, a gente pode usar, seja lá qual foi a desculpa, para falar que foram os judeus, os romanos, mas essa aqui não tem como usar ou achar alguma desculpa para falar que não foi causada por mim e por você. Nesse momento é o momento onde ele toma sobre si os nossos pecados. É o momento onde pela primeira vez Jesus Cristo é separado da presença de Deus, porque ele toma todos os meus pecados sobre ele. O que é interessante, porque isso faz com que ele se separasse. Agora, preciso fazer a pergunta para a pessoa. Você acha que ele realmente tinha sido separado de Deus? Muitas pessoas, na verdade, acreditam que não. O que eu piamente acredito é que elas tentando realmente se safar dessa responsabilidade. De que realmente ele perdeu o relacionamento com Deus ou aquela conexão por conta do meu pecado. Então você fala, não aconteceu isso. Então ele estava alucinando, ou ele mentiu, ele estava sendo exagerado. Não, realmente por conta do meu e do seu pecado, Jesus Cristo foi separado de Deus. E ele vai brar em alta voz uma segunda vez e entrega o seu espírito. Fala que até mesmo imediatamente viu um homem querendo realmente dar essa esponja para Jesus Cristo para beber algo. Mas essa é a dor que Jesus Cristo estava passando. A dor espiritual de não ter mais relacionamento com Deus. Que é causada pelo meu e pelo seu pecado. E aí tudo que acontece. Logo após, no momento da morte dele, fala que o véu do templo ele é rasgado. De cima para baixo, querendo mostrar que isso não aconteceu por mãos humanas, mas por mão de Deus. Porque de baixo para cima ainda alguém alcançaria, mas como o véu do templo era tão alto, teria que ser alguém tipo, um gigante ou alguém com uma escada para fazer aquilo. Então quer dizer que foi a mão de Deus que realmente fez aquilo. A promessa que Jesus tinha feito à mulher realmente do tanque, prometendo para ela que realmente Jesus não seria estar aqui ou ali, realmente tinha sido cumprido, porque ele fala, agora sim, qualquer pessoa pode ir de joelhos, orar e ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está aberto, não é apenas mais para um sacerdote, ou então algum levita, mas realmente todas as pessoas teriam acesso a Deus e o relacionamento com Ele. E apenas naquele momento onde realmente o céu se escurece e tudo acontece, só quando as pessoas finalmente acreditam, realmente Ele é o Filho de Deus. Sabe que outras traduções vêm escrito? Realmente Ele era o Filho. Não fala de Deus. Porque eu acredito que eles estão comparando novamente com Jesus Barrabás. Barrabás significa sendo o filho. E aí ele fala, realmente ele era o filho, o verdadeiro filho. Não Barrabás, mas Jesus Cristo. Então eles fazem essa comparação para tentar realmente, agora entender. Ele era o filho de Deus realmente. Ele era o Cristo, ele era o Messias. Mas agora era um pouco tarde para tudo isso. Fala que naquele momento também a mãe dele e as outras mulheres que iam servindo a Jesus Cristo estavam lá. Isso é muito incrível, que mostra realmente o coração das mulheres, de querer estar conectado com ele até mesmo naquele momento. Mas seria estranho, para ser bem sério, eu não gostaria de estar naquele momento. Nem próximo da cruz. Jesus Cristo estava liderando um grupo de pessoas, prometendo para elas o céu e o reino de Deus. E aí ele está realmente pendurado numa cruz, da forma mais vergonhosa. Esse era o líder deles.
O nível de amor que você teria que ter por alguém para poder ver aquela pessoa morta, pendurada numa cruz. Da forma mais vergonhosa possível, é isso tremendo. O coração dessas mulheres que vinham seguindo Jesus Cristo e servindo Ele por todo o caminho, sem receber nenhuma medalha ou um título, realmente para ser levantado. Eu acredito que é por essa única razão que elas são mencionadas aqui, para demonstrar o coração delas. Então, eu paro aqui nesse momento já, no estudo, e começo a ler o relato médico, mas você pode ler até mesmo o versículo 10 do capítulo 28. Fala sobre a ressurreição de Cristo também. Ok? Agora, por conta do tempo, a gente não vai chegar até lá. Né? Vamos parar por aqui. Mas, definitivamente, a gente não vai ler o relato médico também. Tá? Mas a gente vai ler as outras escrituras. Então, a escritura que a gente lê logo após o relato médico, para com a pessoa, é a escritura em Romanos 3:23, que foi usado já no estudo de trevas, né, que mostra realmente o que acontece no momento da morte de Jesus Cristo, é o que acontece com o nosso momento do batismo. Na Isaías 59 também é importante, porque aqui, deixa eu só abrir lá para vocês. Isaías, já tem as duas Isaías são importantes, que fala basicamente sobre a habilidade de Jesus Cristo de salvar, falando que ele tem o poder de poder fazer isso realmente. Aí Mateus 27, no versículo 46, eu não sabia que eles usavam essa, né? Mas eu geralmente uso uma outra paralela dela. Mas a gente pode ler essa de Mateus 27, versículo 46, que diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então, basicamente, aqui é para você poder compartilhar os pecados. Lembra a lista de pecados? É nesse momento que você começa a ler a lista de pecados, que você mostra para a pessoa que, olha, tudo isso que Jesus Cristo passou na cruz foi por conta dos seus pecados e dos meus pecados. E aí você compartilha os seus mais uma vez e pede para ela compartilhar a lista de pecados dela. Logo após isso, é a escritura realmente mais importante desse estudo, né, que chega no final, que é em Isaías 53. E aí você lê substituindo o nome da pessoa. Eu vou ler aqui substituindo com o meu nome, para mostrar como você faria com o nome da pessoa. No versículo 4. Fala assim: Certamente ele tomou sobre si as enfermidades do Yuri, e sobre si levou as doenças do Yuri. Contudo, Yuri considerou castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das transgressões do Yuri, foi esmagado por causa das iniquidades do Yuri. O castigo que trouxe a minha paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui curado. Todos nós, eu, Yuri, qual ovelha, não me desviei e me voltei para o meu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade do Yuri. Então é importante a gente ler para que a pessoa entenda que realmente o porquê Jesus Cristo foi para a cruz foi por conta de mim. E ele é a única razão pela qual agora eu posso ter a salvação. Então é nesse momento que você pergunta mais uma vez para a pessoa: por que você quer ser batizado? Por que você quer ser batizado? E a pessoa precisa entender que realmente é a cruz de Cristo. Se ela ainda não entendeu, vão assistir o filme Paixão de Cristo juntos, poder mostrar para ela, e enfatiza com ela que, olha, é por isso que você agora realmente vai se tornar um discípulo. Essa precisa ser a motivação do seu coração. Para entender, porque se for de líderes vão falhar, vão cair da fé, vão sair. Então, se for um líder realmente a razão pela qual não está nenhum discípulo, então quer dizer que eu não vou durar muito tempo. Ah, é por amizades, quer dizer, mas ainda assim amizades falham. Vão te deixar na mão, como o melhor amigo de Jesus o deixou na mão, traiu ele. Então quer dizer que em algum momento vai cair da fé. Se for por títulos, ou promessas, seja lá o que for, o título pode nunca vir na sua vida. A promessa pode nunca acontecer. Então, se a sua motivação não é a cruz de Cristo, você não vai conseguir ver como discípulo até o final. Ou você não vai conseguir abrir mão de muitas coisas na sua vida como discípulo. Porque a única coisa que comparada a qualquer coisa que eu possa ter na minha vida passa por isso,
de uma maneira descomunal, é a cruz de Cristo. Compara a cruz de Cristo com o meu trabalho, não é nada. Compara a cruz de Cristo com a minha família, com o Brasil, com qualquer coisa. A cruz de Cristo é muito maior do que isso. Por isso ela precisa ser a nossa motivação. E para Deus ela glória. Amém. Amém.